são bastante comuns para a gente, para aferir, né, o grau de maturidade da organização perante aquela disciplina. E hoje a gente vai falar um pouco sobre segurança da informação, que é um tema bastante quente, né? Bastante relevante para a gente e tira o sono. Vamos tentar passar hoje um conteúdo para diminuir, para a gente dormir um pouquinho melhor, né? Diminuir um pouco a ansiedade, a gente poder dormir um pouquinho melhor à noite, quem trabalha com segurança, quem está à frente da parte de tecnologia, né? Eu sou Carlos Pelosi, sou responsável pela unidade de consultoria do Grupo Visual. Está aqui meu e-mail, meu contato. Se alguém precisar de alguma informação adicional, fique à vontade. Esse webinar a gente é um bate-papo, né? Apesar de a gente estar remoto, que às vezes quebra um pouco aquela questão da interação quando a gente faz algum evento presencial, mas vamos deixar o aberto para vocês a qualquer momento levantarem dúvidas, perguntarem. Se alguém quiser colocar alguma coisa no chat também, fique à vontade. O Luan está aqui com a gente, né, que é a parte de marketing, o Bruno também. Tem o Marcelo, tem o Edu, que são os executivos, os accounts que muitos de vocês já têm contato com algumas pessoas da equipe. Então, fiquem à vontade para colaborarem, para colocarem as suas opiniões, fazerem perguntas. Eu vou falar hoje um pouco sobre esse cenário de ameaça de TI, né? Não vou usar muito do meu tempo aqui, porque a gente já é bombardeado no dia a dia, a gente é bombardeado por esse terrorismo, né? Com um monte de número, um monte de informação sobre as ameaças e como que essas ameaças muitas vezes viram realidade nas nossas empresas e nas empresas que a gente tem contato. Mas eu vou focar bastante agora um pouco na sequência sobre governança de SI, o planejamento de segurança da informação, as questões atuais que a gente tem hoje que favorecem a gente levar determinados projetos de segurança da informação para frente, um pouco das nossas soluções, né? Como é que a gente vê isso, como é que a gente vê isso aplicado. Nós vamos falar de um tema que muitas vezes alguém, você já passou, você já fez, nós vamos dar uma repaginada nisso, né? O que a gente considera como relevante, importante, quando nós estamos olhando as questões de assessment e de roadmap, né? De olhar a segurança da informação como um todo, não apenas com um produto, ou com uma solução, ou com uma ferramenta, né? E nós vamos também quebrar um pouco essa visualização por ferramenta, né? Nós vamos falar de um conjunto um pouco mais amplo de segurança e deixar aqui um spoiler para os nossos próximos encontros, né? No dia 22, 10 horas também, a gente vai falar sobre remediação automatizada de vulnerabilidades, que é um desafio, né? Nos nossos ambientes de tecnologia, rodando softwares, a gente vê uma série de vulnerabilidades e para corrigir tudo isso é muito difícil, né? A gente tem lá, às vezes, milhares de vulnerabilidades que são encontradas nos nossos ambientes e aí a gente vai corrigir isso de forma manual, é muito moroso, leva muito tempo, envolve muitas pessoas, e isso aí conflita muito no dia a dia com aquilo que as pessoas têm que entregar, né? Então, no dia 22, nós vamos falar sobre como a gente automatiza a identificação e a remediação, né? Como é que a gente corrige as vulnerabilidades de forma automatizada. Dia 22 do 10, nós vamos fazer isso em parceria com a Vicários, e vamos ter o Matheus participando com a gente pelo lado da Vicários, e no dia 5 a gente vai falar sobre pentest, né? Pentest de infraestrutura, pentest de aplicações web. Nós vamos trazer esse tema também, porque a gente acha que é bastante relevante para o momento a gente testar as nossas fronteiras, né? A gente olhar o pentest como sendo mais uma camada que vai ajudar a gente a mitigar as nossas vulnerabilidades e fechar as portas, né? Então, esses aqui são os nossos próximos 2 encontros que fazem parte dessa trilha. Estamos começando hoje com essa trilha, falando sobre a descoberta, né, a visualização como um todo da segurança da informação e o que eu tenho que dizer. Bom, um pouco da Visual, né, acredito que vários de vocês já conheçam a Visual. Estamos presentes no Brasil, estamos caminhando aí para quase 3 décadas, né, de existência, e a principal missão que a gente tem é conectar vários pontos, vários pixels de tecnologia para que faça sentido para vocês soluções integradas, soluções únicas, né, que vão abordando gestão, governança, projetos, operações, sustentação. A gente faz isso de uma forma única, num ponto onde você mantenha várias visualizações, né, ou seja, projetos que sejam cada vez mais integrados e não projetos fatiados, isolados, né? Então, em projetos que a gente está olhando enquanto consultoria, a gente está procurando abarcar a TI como sendo um business partner, né? Ou seja, uma tecnologia que está muito mais ligada ao negócio, está muito mais intrínseca ao negócio, suporte para os modelos físicos, digitais,
um alinhamento entre essas duas visualizações de negócio, né? E a gente faz isso, nossos produtos e serviços sempre contextualizando o business partner com visibilidade, mitigação de risco, antecipação e principalmente alinhado com o negócio, né? E tudo que a gente vai fazer tem que ter uma chamada para ação e construção, e o que nós vamos falar hoje é de mitigação de risco e é sobre uma estruturação de como é que a gente olha para a ação e construção focada em segurança da informação, né? Então, esse pilar que nós vamos trabalhar hoje é esse pilar aqui, né, que tem uma série de serviços que a gente faz. Eu vou falar um pouco disso mais no final, não é o nosso foco aqui, né? O foco é compartilhar com vocês como é que a gente tem entendido o assessment, mas ele está dentro desse pilar e a gente tem conseguido produzir alguns resultados bastante práticos para os clientes, né? Ou seja, aumentando muito a maturidade de segurança da informação, educando usuários, reduzindo vulnerabilidades, né? Então, o resultado prático do que a gente tem feito tem sido atacar isso de forma bastante clara e com bastante objetividade, né? A gente também conta com alguns parceiros aqui, especificamente em segurança, a Kaspersky, o pessoal da VMware, né, da Broadcom, parceiros de LGPD como a OneTrust, Protegon. Então, a gente tem alguns parceiros que a gente se apoia para entregar as nossas soluções, né? Então, já partindo, né, para falar um pouco sobre como que a gente vê a questão da segurança da informação, o contexto, lembrando sempre que segurança da informação está muito ligado às questões de privacidade. A gente também é uma house que faz LGPD, faz adequação de LGPD. A gente também entende que as questões de privacidade, gestão de segurança está totalmente integrado, e a gente tem apoiado algumas empresas que têm recebido questionários que não falam mais só de segurança e não falam só de privacidade, falam conjunto, né? Então, as respostas aos questionários que nós recebemos de nossos clientes parceiros, e vocês devem estar inseridos nisso, né? Recebendo questionários, perguntas, formulários para serem respondidos de clientes parceiros. As perguntas aqui tudo agrupado, né? Parece que já não tem muita divisão assim, olha, isso aqui é privacidade, isso aqui é segurança, isso aqui é compliance, né? Tá tudo embutido, né? É uma coisa só. Então, para a gente também, segurança e privacidade, eles caminham de forma paralela, né? Forma conjunta. Falando um pouco do cenário de riscos, né, que a gente tem nas organizações hoje, e é o que a gente vive, é o que vocês estão vivenciando também, a gente tem hoje uma quantidade maior de ameaças internas. Se a gente for fazer um histórico de 15, 20 anos para cá, de 10 anos para cá, a gente vai ver um incremento muito grande nesse cenário de riscos, a começar pela questão das ameaças internas, né? Tem uma série de ameaças que rodam internamente. A gente tem as organizações hoje uma proliferação de dados, ou seja, uma grande expansão do volume de dados que chega dentro da organização, né? Então, a gente tem uma quantidade de dados por tudo quanto é canto, por conta de novas tecnologias que estão surgindo, tecnologias emergentes, tecnologias que são novas e ainda não estão totalmente maduras, tecnologias emergentes que vão apresentando suas disfunções com relação ao tratamento de dados, à privacidade, à segurança. Então, não estão maduras ainda, não foram totalmente testadas e mitigadas, né? São tecnologias que estão chegando aí para a gente trabalhar. A gente tem também a integração da cadeia de negócios mais expandida, né? Antigamente, as cadeias de integração muitas vezes eram parceiros que eram fisicamente trazidos para a nossa estrutura, ficavam dentro da nossa estrutura, ou a gente mandava alguém da nossa empresa para uma outra estrutura e ficava dentro dessa outra estrutura, né? Hoje a gente vê essas fronteiras muito diluídas. São pessoas que estão remotos, são parceiros, terceiros que estão dentro do nosso negócio e muitas vezes rodando com estruturas de segurança das empresas de origem dessas pessoas, né, que a gente muitas vezes não conhece ou não sabe muito bem como é que isso é operado. É uma multiplicidade de dispositivos de integração. As pessoas às vezes estão fisicamente, em outros momentos elas estão conectadas por API, conectadas via cloud. Então, essa integração de cadeia de negócio ela fica muito permeada. Ela não está mais blocada unicamente sobre questões físicas, né, mas sobre questões físicas e questões virtuais. Então, ela está muito mais expandida, muito mais aberta, muito mais compartilhada do que estava no passado, né? Então, aí a gente tem que tomar conta de como é que essas pessoas estão chegando, como é que eles estão entrando na nossa cadeia,
como que eles estão acessando, qual é a garantia de segurança e privacidade que eles possuem do outro lado, como que eu faço essa gestão, né? Então já é um desafio a mais, além de gerir a minha própria estrutura, eu tenho que gerir também como que essas outras pessoas estão fazendo, né? Eu tenho que entender como é que eles estão fazendo para mitigar os riscos desses parceiros. Então, isso também é um cenário de risco que continua a aumentar. A quantidade de dispositivos que a gente tem hoje nas organizações, né? Então, aumentou demais. A gente tem hoje vários outros dispositivos que se conectam e algumas organizações permitem que equipamentos de terceiros, equipamentos de pessoas físicas, né, ou até de colaboradores entrem também na rede e acessem alguns dispositivos. Então, a gente também tem esses outros dispositivos pessoais que estão entrando nas nossas organizações, né? Então, diversos dispositivos móveis, inclusive de pessoas, pessoas físicas, né, estão ali conectados na nossa organização. Então, eu não tinha isso até pouco tempo atrás, ou tinha muito menos, agora eu tenho bastante, né? Acho que está chegando. E as questões regulatórias, como eu comentei, né? Ou seja, são novas leis, regulações, são novos questionários que os nossos clientes, fornecedores, nossos parceiros estão mandando para a gente, né? Então, toda hora eu estou tendo um aumento no requisito regulatório, eu tenho que tomar conta disso, né? Resumindo, a gente tem um cenário de risco que ele não parece que vai diminuir, né? Sempre compartilho isso nas apresentações que a gente faz de segurança da informação. É, não dá para a gente ainda enxergar uma luz do túnel e falar, não, daqui para frente vai estabilizar ou vai começar a cair um pouquinho. Parece que não, né? Parece que a gente ainda está numa crescente de que isso aqui e mais outras coisas que estão chegando vão manter esse cenário de riscos bastante aquecido e com muita tratativa para a gente fazer, né? E quando a gente olha isso traduzido em números, né? A gente já começa a ver relatórios, informações, dados que vão surgindo, né, de publicações, de parceiros, de fornecedores internacionais. Então a gente começa a olhar uma série de movimentos que vão acontecendo no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, e a gente vê que os números começam a aumentar, começam a proliferar, as brechas começam a ser mais bem exploradas, a cadeia, né, de ataque se torna muito mais profissional, e a gente vê aqui uma sinalização, né, e isso aqui são duas informações que foram publicadas em 2022, mas elas são bastante atuais, que é o movimento, né, dos grandes conselhos de administração, das grandes entidades que regulam, principalmente o setor, a começar pelo setor financeiro, mas isso vai se expandindo para a indústria, varejo, tech, né? Ou seja, as grandes corporações, os grandes organizações, as grandes entidades estão fazendo uma pressão de cima para baixo. Então, isso chega na gente e você já deve ter sentido isso, né? Começou lá do seu cliente, que é uma multinacional, que é um grande parceiro, um grande cliente. Provavelmente isso começou lá de cima e vê uma cadeia que vem desdobrando essa pressão para que as pontas, né, os prestadores de serviços, fornecedores, para que as próprias empresas que estão sofrendo essa pressão, elas se organizem com relação à parte de segurança da informação. Então, a gente vê uma grande pressão de todos os lados, inclusive nos conselhos, né, nos boards, para que a segurança da informação seja um tema constante, né? E aqui, pessoas, né? Então, a gente vê que ainda os usuários continuam sendo um fator de risco, a gente tem que continuar colocando foco em cima de educação, treinamento, campanhas de engenharia social para blindar esse usuário, né? Blindar essa pessoa cada vez mais. Então, dá para ver pelos números e a gente vê de diversas fontes que isso ainda continua sendo um problema e a gente tem que continuar atacando isso, né? Então, além de todos esses números que a gente tem, dos grandes percentuais, das grandes quantidades de ataques que a gente tem, das várias formas de ataque que a gente ainda tem que cuidar bastante da parte de pessoas. Eu acredito que todos vocês também já estejam acompanhando muito isso e bastante sensibilizados com relação ao cuidado que a gente tem que ter com pessoas, né? Bom, quando a gente olha isso, né, a gente vê esse cenário todo, isso passa na mídia, isso é compartilhado por vários canais, por várias mensagens, né? Imagino que todos nós vamos recebendo essas perguntas do nosso presidente, nosso board, nosso diretor, do nosso conselho, quem quer que seja que esteja executando essa função maior na organização, de gestão, governança, de responsabilidade, ele sempre vai fazer essas perguntas para a gente, né? Poxa, a gente está seguro, né?
o que aconteceu naquela empresa, como é que a gente se compara com os outros, aconteceu lá num segmento que é do nosso, vai acontecer com a gente também, né? A gente sabe quais riscos nós temos aqui dentro, né? O que é que está tirando o nosso sono, como eu comentei no começo da conversa, né? A gente está investindo o suficiente, né? Ou está investindo, por que que a gente está gastando tanto dinheiro assim? É, como é que aconteceu na outra empresa, né? Ele não estava protegido, ele não tinha tal produto, não tinha isso, não tinha aquilo, né? Isso aqui são perguntas que o CEO vai fazer, né? Que o presidente vai fazer, que o diretor vai fazer e que vocês escutam isso regularmente, né? Quem aqui participa de reuniões com a presidência, com a diretoria, com o presidente, escuta isso, tá? Então, o que a gente vai falar hoje tem um pouco a ver com a parte de preparação, né? Como nós nos comparamos e como nós nos preparamos, e a gente sabe os riscos, né? Então, eu deixei marcado aqui esses dois pontos. Todas essas perguntas são pertinentes. Nós vamos tentar falar um pouco sobre essas duas, né? Como é que a gente dá o passo inicial na parte de assessment de roadmap de segurança para ficar mais confortável em responder essas duas perguntas, né? Mas todas elas aqui fazem muito sentido e, e quando a gente fala de segurança da informação, essas perguntas elas inevitavelmente vão aparecer, né? E aqui alguns dilemas que a gente tem, né? Falando um pouco dessa preparação, falando um pouco de todas essas perguntas, né? E quem não é responsável pela segurança está fazendo essa pergunta para a gente, é a gente do lado de cá, como é que nós vamos responder isso, né? E esses dilemas, né? Na parte de segurança. Então, como é que a gente inicia alguma coisa um pouco mais estruturada ou mais abrangente? Qual caminho que eu vou percorrer? Que framework que eu vou utilizar? Eu uso NIST, eu uso CIS, eu uso ISO, o que que eu uso, né? Que framework que eu saio, né, para trabalhar? Não uso nenhum, né? Vou aqui das práticas que eu tenho, né? Como é que eu faço isso? Quando eu faço isso, também quais são as prioridades, né? O que eu vou atacar primeiro? Porque parece que tudo é urgente, né? Dá a impressão que a gente vai lidar com segurança da informação, parece que tudo é urgente. Não tem nada que a gente dá para fazer amanhã, né? Não, isso tem que fazer hoje, também tem que fazer hoje, e aí tudo tem que fazer hoje, mas não dá para fazer tudo hoje, né? Então, quais são as prioridades? E como que eu vou medir de forma objetiva como eu estou caminhando? Como é que eu traço esse caminho e vou medindo e vou acompanhando isso e vou tendo marcos para atingir? E como que eu faço os investimentos para poder chegar aqui onde eu quero medir, né? Onde que eu vou investir primeiro? Produto, serviço, organizacional, mexer em política, mexer em processo? Como é que eu faço isso? Onde é que eu vou colocar meu dinheiro, né? Como que eu vou controlar esse plano que eu tenho, né? De forma que eu controlo isso? Como que eu vou envolver os stakeholders nessa jornada, né? Porque eles fazem parte dessa jornada também. Como é que eu trago essa turma junto comigo, né? Como é que eu envolvo essas pessoas para que eles estejam acompanhando o que eu estou fazendo e a ansiedade deles e o receio e o medo deles seja mais tratado durante esse caminho, né? E como é que a gente projeta isso ao longo do tempo, né? Como é que eu projeto as melhorias, né? Como é que eu faço isso? Então são esses dilemas aqui que eu vou tentar falar um pouquinho daqui para frente, né? Como é que a gente pode tratar isso aqui de uma forma melhor para que nós tenhamos um pouco mais de conforto e os nossos diretores, presidente, conselho, eles também tenham conforto naquilo que a gente está fazendo, né? Um pouco mais de conforto e aquelas perguntas sejam um pouco mais respondidas, né? Pela gente, né? Bom, o que que a gente entende também, né? A gente entende que a parte da resposta para os dilemas começa por pensar em segurança da informação de uma forma mais abrangente, né? Importa pensar muito no formato de um cyber governance, que a gente chama, né? Ou seja, um conjunto que eu tenho aqui de políticas, processos, estruturas, para garantir que a minha segurança está de acordo com aquilo que eu preciso, está de acordo com aquilo que eu tenho que seguir de regulamento e de lei, né? Também pressupõe que as nossas informações aqui estejam protegidas, né? Então, o CyberGov é esse guarda-chuva maior, né? Que a gente olha a segurança da informação de uma forma mais abrangente, não de uma forma localizada, né? Não de uma forma produtizada, né? Ou seja, com um monte de produtos que eu tenho ali, eu vou consumindo só esses produtos ou só essas ferramentas que eu tenho. Só o consumo delas é uma parte, né? Mas eu tenho que olhar isso de forma um pouco mais abrangente. Então, eu vou utilizar um produto que eu comprei, bacana, mas como é que eu vou gerenciar esse produto? O que é que ele ataca? Como é que eu dou sustentação nele? Como é que ele impacta na rotina
da minha equipe na rotina das pessoas, quais são os papéis, responsabilidades dos envolvidos com esse produto, né? Então, o produto em si é um pedaço, né? Mas ele está contido num aspecto maior dentro da organização, né? Porque ele está vinculado desde a parte de processo e política até a parte de responsabilidade, de divulgação, de educação, de sustentação desse produto ao longo do tempo, do que ele te demanda de expertise para você poder saber operar e saber gerenciar ele ao longo do tempo, né? A questão do investimento que ele está atrelado, que ele cobre, que ele não cobre. Então, não é simplesmente falar de um produto ou de outro, né? Mas é falar de uma estrutura toda que faça sentido para as organizações, né? Pessoal, até aqui tudo bem? Alguma dúvida vocês querem comentar alguma coisa aqui? Tem alguma pergunta específica para isso? Posso seguir? Como é que vocês estão? Uma pausa aqui para Tá reflexão, ok. né? Bacana. Vamos seguir então, Kleber. Seguir aqui. Bom, se a gente pensa nesse cyber governance, né? Ou seja, nessa visão geral aí de segurança da informação, tem 3 steps aqui que eu quero compartilhar com vocês que eles são parte do ciclo e do programa, né? Que são essenciais que eu vou falar mais, né? Ou seja, a base, né? O meu base camp aqui, né? A minha base, meu campo de base é o meu assessment, né? É mensurar o nível de segurança da informação que eu estou e como que eu faço para subir essa montanha, né? Mas o primeiro nível é saber onde é que eu estou, né? E saber onde é que eu estou em políticas, em procedimento, em processo, brechas tecnológicas, em gestão, em governança, papéis, responsabilidades, ou seja, é conhecer e subir o nível do meu assessment baseado no CyberGov que eu estava comentando, né? Ou seja, uma visão mais holística, não só localizada. Porque aí eu tenho condição de fazer um roadmap, né? Eu vou para um estágio superior aqui que eu tenho condição de fazer meu roadmap, ou seja, eu tenho um plano de trabalho, eu tenho uma visualização de trabalho, e eu consigo fatiar essa visualização de trabalho naquilo que é curto, médio e longo. Então, a forma que a gente tem achado para fazer algumas iniciativas de segurança é a gente quebrar o que eu tenho que fazer em curto, médio e longo. Porque aí eu divido o curto espaço de tempo, né, o curto prazo, aquilo que eu vou fazer no horizonte, por exemplo, de 3 meses, o médio é aquilo que eu vou fazer de 3 a 9, de 3 a 12, e o longo pode ser acima de 12, né, ou seja, cada organização faz a sua convenção, né, de como a gente trata curto, médio e longo. Porque isso fica claro, o que eu tenho que trabalhar hoje, o que eu vou trabalhar amanhã, o que eu vou trabalhar depois da manhã, né? Porque isso tira da frente uma série de itens que às vezes as pessoas têm expectativa, ou a gente tem expectativa, mas não está claro, né? Então a gente deixa claro o que é que eu vou fazer nesses horizontes de tempo, que é fundamental, né? Para depois eu quebrar isso em datas, porque aí fica mais fácil. Então a gente vai fatiando, né? Então o nosso roadmap tem que ter uma fatia, né? Para depois eu ser assertivo na parte de execução. E aí, na parte de execução, eu vou aprender como é que eu tenho a capacidade de executar, né? A gente tem visto também que a gente é muito otimista, né? A gente acredita muito que a gente vai conseguir fazer muita coisa em pouco tempo. E às vezes a prática nos dá um tombo e fala, olha, você não consegue ter essa velocidade que você achava que você tinha, né? Então, as questões de execução, elas são importantes para a gente, primeiro, executar o que eu estou combinado aqui no curto ou no médio, e eu vou ter a capacidade de aprender se realmente aquilo que eu falei que era curto prazo é curto prazo, né? E isso mostra uma realidade da organização, né? Então, a gente começa a abrir isso com números para ficar fácil. Olha, a gente projetou isso, executamos isso, nossa expectativa era essa, a dedicação das pessoas foi esse, a dedicação dos investimentos foi esse. Então, você começa a contextualizar para que esse roadmap ele fique cada vez mais objetivo, a gente atinja ele, né? Ou seja, a execução para a gente é aonde mora a intersecção entre a vontade e a capacidade, né? A vontade de executar, é aquilo que a gente colocou no assessment, aquilo que a gente colocou no roadmap, e a nossa capacidade, ou seja, o quão efetivo eu consigo ser na dedicação dos meus recursos para que isso avance na linha do tempo, né? Então, isso é fundamental. Esse slide aqui, ele é importante para a gente para colocar algumas informações base, né? Ou seja, o assessment, no roadmap dividido em horizontes, e uma capacidade de execução que olha o passado, olha o que eu fiz, projeta com base nas alocações de recursos que a gente tem, né?
Então, o CyberGov, a gente dividindo isso em curto, médio e longo, fazendo um bom assessment, a gente passa a ter uma visão de cyber no momento atual e de como que ele vai evoluir ao longo do tempo, né? Então já começa a ter um conforto maior, porque eu já começo a saber onde é que eu estou e qual é a minha capacidade, né? Então eu já tenho essa visão mais orientada, ou seja, esse é um valor agregado extremamente importante para a gente que está desse lado, né? A gente começa a comunicar de forma muito mais assertiva com todos os envolvidos no programa, porque eu já tenho essa visão de curto, médio, longo, já sei o que eu vou fazer, então eu tenho condição de mandar algumas mensagens, né? E eu consigo engajar um pouco mais os stakeholders nas expectativas de investimento, iniciativa, projeto, por quê? Porque eu já tenho essa visão. Então, se eu estou bem posicionado, eu comunico, olha, eu estou bem posicionado, eu vou melhorar. Se eu não estou bem posicionado, eu falei, pessoal, não estou bem posicionado, preciso de dedicação, preciso de recursos, preciso de investimento, que nós não estamos bem posicionados. Então, fica uma conversa muito mais alinhada e muito mais objetiva com os stakeholders, né, com os aprovadores, com as pessoas que estão tomando algumas decisões que às vezes não estão na tecnologia. Então, muitas vezes sou ligado a projetos, a investimentos, principalmente, né? E além do investimento que eu falo, não é só dinheiro novo que entra para fazer negócio, né? Para fazer aquisições, mas também aquele dinheiro do teu orçamento anual, né? Em termos de pessoas, em termos de infraestrutura que você tem, né? Então, muda bastante de figura quando a gente trata nesse formato o nosso relacionamento, né? Porque a gente agora tem capacidade de demonstrar qual é esse impacto e qual é a evolução ao longo do tempo, né? Então, quando eu começo a trabalhar dessa forma, eu começo a entender que, olha, hoje eu estou aqui, mas amanhã, se eu dedicar X espaço de tempo, X valores, eu tenho condição de falar para onde eu vou caminhar, de uma forma mais assertiva. Quer dizer que a gente vai ser exato, mas quer dizer que vai ser mais assertivo, né? Eu vou conseguir mostrar por onde eu estou caminhando, o que que eu estou fazendo e como que eu espero alcançar aquilo numa linha do tempo. Então muda muito o jogo, né? Muda muito essa visualização que a gente passa para os stakeholders e como que a gente influencia a decisão deles, mostrando onde é que eu estou. Qual que é o desafio que a gente tem hoje, falando especificamente disso? Que às vezes a gente pede investimento, a gente vai lá e briga por coisas que são factíveis, só que do outro lado, quem aprova isso muitas vezes não enxerga, né? Porque a gente põe ferramentas para executar, a gente faz movimento e isso não aparece, né? Não dá visibilidade. A gente não tem essa capacidade aqui de visibilidade ainda, né? Então, vamos utilizar ferramentas, métodos, dinâmicas que mostrem essa visibilidade para as partes interessadas ao longo do tempo, porque a gente sabe muitas vezes o que a gente está fazendo, a parte de tecnologia. Por que que a gente acha que esse é o momento oportuno, né? Aliás, é um momento que tem sido um momento oportuno já há um bom tempo, mas ainda continua sendo, né? Primeiro porque eu ainda continuo tendo essa sensibilização do corpo executivo, né? Ou seja, os executivos estão esperando informações mais assertivas da nossa parte ou esperando que a gente fale de forma mais estratégica quais são os projetos, onde nós estamos e para onde nós vamos caminhar. Então, eu vejo que, da nossa experiência, tem uma sensibilização do corpo executivo, né? Se a gente levar uma informação mais assistida para eles, uma informação mais completa, uma informação que dê a eles uma tranquilidade maior no sentido de conseguir passar o que eu estou fazendo e eu ser claro nessa comunicação para eles, para que eles entendam, a gente tem esse canal aberto, né? Então, a gente tem esse canal fortalecido e se a gente tiver capacidade de mostrar resultado, esse cara que está sensibilizado, ele pode falar assim, eu não consigo fazer, né? Eu não tenho essa verba, eu não tenho esse momento, mas eu entendi o que você está falando, né? Talvez a gente não consiga fazer muita coisa, mas não é porque você não teve a capacidade, ou seja, a TI não é a TI esteve habilitada para fazer isso, né? Então, isso que a gente quer, que a TI esteja habilitada, as áreas de segurança estejam habilitadas para fazer essa comunicação. E aí, vai fazer ou não, são outros fatores que estão envolvidos nisso, não é só a nossa vontade, mas a nossa parte a gente fez, né? E a gente está lá marcando presença e colaborando, né? Então, se a gente tem de um lado o executivo já mais sensibilizado para isso, isso aqui eu estou falando a nossa experiência, como que a gente tem visto isso, né? A gente também tem do outro lado uma série de produtos, serviços, plataformas, frameworks. A gente tem essa parte já mais mastigada, né? A gente consegue fazer do nosso Lego ali um boneco muito mais interessante, porque a gente consegue montar isso de forma mais assertiva, com investimentos mais qualificados,
dosando isso ao longo do tempo, né, sem perder as questões de segurança. Então, a gente vê que isso tem uma grande facilidade também, porque a gente vai montar os blocos, né? E essas soluções, elas passam a ser incrementais, são produtos e serviços que você vai agrupando, isso que permite uma certa agilidade, né? Ou mesmo agilidade para montar isso e agilidade no sentido de ser agile mesmo, né? De você ter lá agregação de valor, ação, né? Agregação de valor para o teu cliente final, né? Então, a gente tem essas dimensões que são relevantes hoje para a gente, né? Então, por isso que ajuda bastante essas abordagens que a gente tem feito em relação ao assessment e ao roadmap nesse formato que eu estou mostrando para vocês, né? E aqui eu vou falar um pouquinho de como que a gente vê isso, né? Como é que a gente vê a solução para isso, né? Porque a gente delimitou bem os problemas, a gente entendeu quais são os dilemas, a gente tentou fazer a leitura do outro lado de como é que o outro lado se comporta, né? Então, o que ele está pensando do outro lado, o que eu tenho que dar para ele, o que eu tenho que fornecer de informação, como que eu tenho que mobilizar aqui. Então, a gente, baseado nesse olhar, né, dos stakeholders, das áreas de tecnologia, a gente montou, achou algumas soluções que eu quero compartilhar com vocês. De novo, essa é a nossa experiência, né? Talvez você tenha uma outra experiência aí, mas a gente quer agregar para você um pouco da nossa visão. Antes de entrar aqui, alguma pergunta, algum tópico que vocês queiram trazer? Bacana. Eu vou seguir então, e a gente vai ter um tempo no final para perguntas e respostas também, tá? Então, o que a gente pensou, né? Que essas coisas todas, né, de segurança da informação, pensando em tecnologia, mas falando especificamente de segurança, não dá para você ter só uma camada técnica. Olha, a camada técnica, ela era muito bem aplicada até alguns anos atrás, sem que a gente se preocupasse com outras camadas. Mas hoje a gente vê que precisa de uma camada de gestão. Eu preciso de uma camada que olhe como que eu faço a gestão e governança do meu programa, como é que eu faço uma camada para olhar esse roadmap ao longo do tempo, né, para que eu consiga fazer esses horizontes, para que a gente dê visibilidade para isso, e uma camada que tem a ver com educação, cultura, mudança, né, que tem tudo a ver com as pessoas e com a educação das pessoas que trabalham na minha organização. Então, apesar da parte técnica ser fundamental, a gente também entendeu que precisa ter uma camada aqui que cuide desses assuntos. Por quê? Porque o nosso interlocutor do outro lado, nosso stakeholder, nosso executivo, ele está acompanhando lá a questão de gestão e governança. Ele está olhando investimento, ele está olhando os pontos de preocupação dele, né? Porque às vezes ele não conhece tecnicamente as coisas, não está acompanhando tecnicamente como é que funciona, né? Então, além da camada técnica, que é uma competência nossa, a gente tem que alinhar uma competência de gestão e governança para isso, né? E dentro desse serviço a gente encaixa como é que eu faço um assessment, como é que eu gero isso um roadmap, né? Como é que eu defino as prioridades. Então, para a gente, no nosso portfólio de serviço, a gente está falando desse primeiro bloco, né? Tem vários outros blocos aqui que a gente tem nossa oferta de segurança, nós estamos falando desse aqui, né? Que é o roadmap de transformação principalmente. Mas também eu vou ter que fazer gestão, também vou ter que ter uma série de serviços técnicos, também vou ter que me preocupar com a parte de educação e cultura das pessoas, mas o nosso foco é aqui, né? Então, para isso aqui é o que a gente está falando hoje no nosso webinar, né? E como é que a gente faz isso, né? Então, quando a gente olha esse primeiro bloco, eu quero saber para onde eu estou caminhando, o que é que eu estou fazendo, estabelecer o roadmap, a gente usa uma ferramenta que nos proporciona uma facilidade, né? Uma rapidez e uma objetividade. A gente fez isso já há alguns anos por planilha, né? Então, a nossa abordagem de serviços tinha uma planilha por baixo que segurava ali um monte de informação e a gente rodava isso. A gente viu que isso era muito ineficiente por várias razões que eu comentei há pouco, né? Falta de visibilidade, transparência, mensuração, definição de framework, né? Priorização, um monte de gaps que a planilha, por mais técnica e mais bem montada que ela fosse, ela apresentava para a gente. Então a gente optou por trabalhar com uma ferramenta que hoje ela ajuda a gente a fazer esse questionário, né? Então é um questionário assistido que a gente faz para executar um assessment. Ela tem embaixo dela uma série de frameworks, então ela não é dirigida às perguntas por framework. Eu não escolho qual framework eu vou rodar, né? Esse é um grande paradigma que a gente quebra quando a gente utiliza essa ferramenta, né? Essa plataforma. Ela ajuda a gente
nos frameworks que são relevantes para o nosso negócio, para aquilo que eu estou fazendo, para a minha demanda. Então, ela ajusta o framework para aquilo que eu sou, né? E não eu tentar me ajustar especificamente para o framework, né? Então, a primeira visão dela é o seguinte: eu vou estabelecer um perfil de segurança que está baseado nos frameworks principais. E eu, pelo meu negócio, eu participo. E daqui eu vou gerar uma série de informações para a gente, né? Então, começa tudo por aí. Eu começo respondendo uma série de questionários. Esses questionários, eles são dirigidos por uma série de dimensões que eu tenho de segurança da informação. Então, eu tenho mais de 30 blocos de checagem, né? Então, eu vou checar gestão da segurança da informação como um todo, vou checar SAS, vou checar estrutura física, vulnerabilidade, vou checar e-mails, domínio, AD, ativos, senha, proteção, cloud. Então, cada domínio desse, né, cada dimensão dessa tem uma série de perguntas, e é aqui que eu falo volta aquele guarda-chuva, né? Porque aqui eu estou falando não só tecnicamente, mas estou falando em política, em processo, estou falando em gestão, estou falando em indicador, e estou falando, obviamente, das questões que são puramente técnicas, né? Então, com a garantia que eu estou cobrindo todos esses domínios aqui de segurança da informação, é que a gente passe e faz esse levantamento para poder chegar nas tarefas que eu tenho que fazer. Então, aí sim eu tenho o que eu tenho que fazer, eu tenho uma severidade já apontada, eu tenho os controles, se isso aqui está pronto, se não está, eu tenho os meus planos, eu tenho as datas que eu vou poder fazer isso, eu tenho as orientações de como cada tarefa deve ser feita, eu tenho a marcação disso tudo depois nos grandes dashboards, né? Então, eu passo a ter uma visão de segurança da informação muito mais ampla, né? Eu consigo olhar quais são os domínios onde eu estou mais bem preparado e os domínios onde eu tenho buracos. Ou seja, o elo da minha cadeia aqui está muito fraco nessa parte. Aqui está bem, né? A minha radial aqui está bem. Mas eu tenho alguns buracos aqui que eu tenho que pôr atenção, se realmente aquilo é um item de trabalho ou se eu posso esperar um pouquinho. Então, o resumo do que a gente faz na parte de avaliação, de assessment, ele tem não só o componente técnico, com todas as ações que eu tenho que fazer, mas eu também começo a ter uma visibilidade, né? E eu começo a delimitar qual é o avanço dessa mobilidade minha, dessa maturidade de segurança da informação ao longo do tempo, né? E aqui me permite depois fazer otimizações, porque eu vou acompanhando isso ao longo do tempo, e eu passo a ter uma série de relatórios que eu consegui emitir. Relatórios de onde eu estou, né? Ou seja, qual é o meu score apontado para aquele momento, qual é o meu nível de maturidade de segurança da informação apontado naquele momento para todos esses domínios aqui, e eu também consigo me comparar como que eu estou com relação aos principais frameworks, né? Então, eu posso, é uma permissão que eu tenho, né, daquilo que eu respondi, é uma permissão que eu tenho de comparação. Então, eu posso me comparar com a 27, então eu vou lá e falo, como que eu estou com relação a 27? Como que eu estou em relação ao NIST? Como eu estou em relação a SOC 2? Em relação a CIS? Né? Então, eu escolho quais são os frameworks que eu vou me comparar. Se amanhã alguém bater na sua porta e falar assim, cara, eu quero fazer uma auditoria, mas vai ser baseado em 27. Opa, eu tenho aqui um relatório já que me fala como é que eu estou na 27, vou tirar para você. Ó, vou fazer uma auditoria SOC 2. Isso, isso. Você tem isso já bastante formatado para entregar, ou seja, você passa a ser mais proativo também, né? Você tem a capacidade de responder assertivamente, né? E essa turma vai chegar para você com uma planilha, provavelmente, e você vai chegar com alguma coisa muito mais automatizada, ou seja, a postura de segurança da informação muda muito com os stakeholders, com os parceiros, com aquelas pessoas que estão te acompanhando no dia a dia ou aquelas que vêm fazer uma auditoria, né? Então, para a gente trabalhar nesse novo formato, com esse olhar, com esse cuidado, colocando essa camada de gestão e governança, está fazendo toda a diferença, né? E como é que a gente olha isso na parte de entregável, né? Porque o que eu mostrei para vocês aqui são as partes conceituais que a gente tem, né? Como é que eu estabeleci isso, como é que eu dividi, o que nos levou a chegar até aqui, qual é a nossa abordagem, mas como é que isso fica na parte de entregável, né? Quando a gente olha os entregáveis, são parecidos com esse, não é exatamente igual, varia de cliente por cliente, dinâmica por dinâmica, mas o que a gente consegue entregar? A gente consegue entregar um score, consegue entregar um número, ó, você está aqui, e o seu progresso tem sido esse, e o que você tem que fazer está aqui,
né? Ou seja, você tem tantas ações para fazer, tantas são críticas, essas aqui não são tão críticas, essa aqui você pode deixar um pouquinho para depois. A gente divide isso nos horizontes de curto, médio e longo, né? Separa essas atividades que eu tenho que fazer em curto, médio e longo. A gente começa a olhar por domínio, onde é que eu estou mais frágil e onde é que eu preciso colocar atenção para ver se realmente aquilo é um elo fraco ou eu vou avançar devagarzinho aqui num domínio. Então eu consigo ver onde é que eu estou mais exposto. Olha, tem muita zona cinzenta aqui que eu preciso cuidar. Aqui eu estou super bem, mas aqui eu estou com buraco, né? Não posso, tem que olhar isso aqui. Então já me dá esse parâmetro. Consigo, por domínio, saber o que eu tenho que fazer, né? Então, eu tenho isso aqui na palma da mão, né? A gente consegue ter informação para tomar de decisão na palma da mão e tudo muito mastigado, né? Tudo muito quebrado e abrangendo várias ações que eu tenho que fazer. Então, eu consigo visualizar como que eu estou em cada domínio, né? Então, eu vou olhando e vou vendo, olha, aqui eu preciso de atenção, aqui eu preciso de atenção que está muito baixo, não tem nada implementado, e também, né? Então, eu vou fazendo uma análise crítica, domínio por domínio, né? Muda a forma com que a gente olha a segurança da informação e muda como a gente trata as questões de segurança, né? E eu também tenho todo um componente técnico, né? Então, se a gente tem capacidade de mostrar gestão, governança, visibilidade para tomar decisão, de um outro lado, eu estou entrando com todo o arcabouço técnico, né? Então, eu vou ter o descritivo do que eu tenho que fazer, as orientações do how-to, né? Então, esse how-to aqui, o como que eu tenho que fazer as ações, é uma visibilidade standard e aí a gente tem que entrar para complementar isso com aquilo que é factível para a empresa, que é factível para o momento, né? Ou seja, eu tenho já um bom pontapé inicial aqui do que eu tenho que fazer, estabeleço os meus controles, né? Quem é que vai fazer, quando vai fazer, de que forma vai fazer, né? Ou seja, você começa a ter isso aí na mão, né? Com a previsibilidade. É possível estabelecer comparativo, né? Como eu comentei, com atendimento aos frameworks. Então, você vai ter a visibilidade de como que você está com relação aos frameworks. Olha, eu uso o 27, bacana. Você vai se comparar com o 27 e vai trabalhar em cima do teu plano para 27. Tranquilo, né? Conseguimos te suportar nisso. E aqui o mais importante, né? A gente consegue fazer uma projeção do meu score, do meu aumento de maturidade ao longo do tempo, né? Então eu começo a olhar, olha, se eu não fizer nada, eu estou aqui, se eu fizer um pouquinho, eu vou para cá, se eu fizer um pouco mais, e a gente consegue fazer essa projeção ao longo do tempo. Então isso eu considero que seja um grande ganho para a gente, né? A gente conseguir falar onde é que nós estamos, quantificado, né, por um score, qualificado pelas questões descritivas que eu tenho dos aspectos técnicos que eu tenho que fazer e proporciona uma visibilidade para onde que eu vou caminhar daqui X tempo, né? Porque eu tenho condição de falar, poxa, bacana, né? Eu tenho condição de chegar nesse status aqui daqui 6 meses, daqui 12 meses, se eu cumprir esse pré-requisito aqui, né? Se eu fizer isso, eu consigo estar lá, né? Então, torna muito mais factível a projeção. Não quer dizer que daqui X tempo nós vamos estar exatamente lá, mas hoje, as informações que eu tenho na mão, eu consigo olhar e falo, poxa, é factível, é possível, eu posso chegar lá. Então, que eu acho que é uma grande expectativa dos nossos stakeholders, né? Para onde você está caminhando, qual a evolução que nós vamos fazer, se eu te der X dinheiro aqui ou X recursos, como que você vai fazer isso, como que você vai deslocar na linha do tempo, porque hoje nós não temos isso, né? Muitas vezes a gente não tem essa visibilidade. Então, a gente pede um recurso, um investimento, uma ferramenta, alguma coisa, a nossa interlocução fica muito mais difícil, né, da gente mostrar o valor, por mais certo que nós estejamos, né? E aqui a questão não é estar certo ou errado, né, de você, olha, indiquei a ferramenta certa ou errada. A questão é quem está do outro lado aprovando, junto com você, validando isso junto com você, muitas vezes não tem a experiência que a gente tem, não tem o conhecimento que a gente tem, não precisa ter esse conhecimento que não é da função dele, mas é um instrumento para nossas áreas de tecnologia, de segurança da informação, a gente ir mais municiado e poder fazer uma conversa muito mais objetiva, nos moldes que às vezes os tomadores de decisão eles esperam que as coisas cheguem para eles. Então, são todas ferramentas que a gente viu de gestão, de governança, de aspectos técnicos, para poder municiar, né, de informação os tomadores de decisão e ficar uma conversa muito mais factível, muito mais fácil da gente ter, né? A gente não passar tanto atrito quanto eu vejo
Quanto eu já passei, sei que todos nós aqui também passamos hoje, né? A gente passa sufoco na hora de aprovar as coisas ali, porque às vezes fica difícil demonstrar o retorno ou o benefício daquilo, né? Fica muito complicado, né? Aqui uma outra visão, né? Se a gente quiser também dividir para apresentar o que eu vou fazer no Q1, Q2, Q3, no Q4, 25, 26, né? Então dá para fazer outras visualizações, aqui é muito mais um formato executivo, né? Só deixei aqui como um exemplo, e também dá para a gente colocar esses roadmaps, né? O que eu vou fazer na linha do tempo, divididos, né? E aí, para a gente ter um tempinho aqui de perguntas, né, e respostas, eu já vou pular aqui para o nosso resumo, né? E hoje a gente falou aqui sobre esses cenários de ameaça que eles continuam em alta, têm aumentado e a expectativa é que eles continuem assim, né? Continuem ainda aumentando, né, se tornando um pouco mais complexo do que é hoje. Eu comentei sobre o cuidado com as pessoas, né? Educação, treinamento, alinhamento, né? Principalmente o casamento entre aquilo que eu estou fazendo na tecnologia tem que estar casado com o que eu tenho no RH, casado com o jurídico, casado com compliance, com boas práticas, né? Tem que estar tudo alinhado isso. Então, pessoas não é só um olhar de fazer um treinamento de segurança, mas também é você olhar isso como um todo, né? O que eu estou fazendo aqui está fechando com o que o RH está fazendo lá, com o que o jurídico está orientando aqui, com o que o compliance está determinando lá. Então, esse é um bloco todo integrado. A gente falou do programa de cyber, né? Ou seja, tenha um programa você de cyber segurança que foque nisso, né? E que olhe não só a capacidade técnica, de fazer aquilo tecnicamente, mas também a capacidade de mostrar gestão, governança, visibilidade, mobilidade ao longo do tempo, aumento de maturidade ao longo do tempo, e é um componente fundamental para a gente, né? E a mensagem final, que é exatamente o que a gente falou hoje sobre conheça o seu ambiente de segurança da informação e faça o seu planejamento. Ou seja, faça o seu assessment, faça o seu roadmap, porque isso aí é o ponto inicial para você saber onde que você está de forma quantificada e qualificada e o que você tem que fazer para aumentar a sua maturidade e a sua resiliência em segurança da informação ao longo do tempo, né? Então, o conhecer e o planejar nessa modalidade que eu mostrei para vocês, na nossa visão, é algo essencial que as áreas de segurança da informação precisam ter e fazer para abrir uma interlocução mais fácil com todos os stakeholders e estar mais bem preparado, né, para a gente trabalhar. Muito bem, era isso que eu queria compartilhar com vocês, né? De novo, agradeço aí o tempo, né? A dedicação. Espero que tenha valido a pena para vocês, que tenha dado alguns insights, contribuído para a prática de segurança da informação de vocês. E a gente fica à disposição. Se tiver algum comentário, alguma pergunta, fique à disposição. Pode abrir o microfone ou pode pôr aqui no chat. Se preferirem depois mandar um e-mail para a gente também, fiquem à vontade. A gente está à disposição. Certo, Luan? Turma de marketing tá aí, o Luan, o Bruno, né? Turma, o Edu tá aí, Marcelo. Tudo certo, Pelosi. Pessoal, se vocês quiserem contribuir aí, né, com perguntas, o chat está aberto, tá? Vocês podem fazer ou abrir também o microfone. Tem uma pergunta aqui do Valner, né? Falando sobre o papel do RH, do jurídico no processo, né? E importância. Quando a gente fala de segurança da informação, a gente vê que várias áreas estão envolvidas na parte de segurança, porque a gente não faz nada sozinho, mas especificamente, quando a gente de forma prática e objetiva, quando a gente fala de segurança da informação, eu sempre gosto de colocar as áreas que estão muito correlacionadas com a gestão ou de pessoas ou com a gestão de comportamento e com a base de funcionamento de algumas coisas e de segurança. Por exemplo, vou dar exemplo aqui, tá, Valner, do como é que a gente vê isso, né? RH. Poxa, o RH tem que estar envolvido, né, com algumas questões de aplicação dos funcionários, por exemplo, né? Então, se alguém descumpre uma política, tá? Política de senha, você escreveu lá, não pode compartilhar. O cara foi lá e compartilhou. O que você faz? Né? Porque às vezes a gente só se preocupa em escrever a política, a gente nunca se preocupa em ver a política aplicada na prática, né? Então, como é que fica, né? Como é que o RH determina isso? Vai ter punição? Não vai? Vai mandar embora o cara? Vai dar uma advertência? O que a gente faz? E aí, o que o jurídico fala, né? O que o jurídico diz sobre essa prática? O que o jurídico fala sobre pessoas utilizando os seus próprios equipamentos, ou
pessoas que estão ferindo as políticas que você comentou, e o compliance. O que o compliance diz, né? Como é que ficam as questões das auditorias, como é que ficam os controles internos, a checagem dos processos. Então, a segurança da informação permeada principalmente por esses tópicos, né? Por RH, que nos ajuda a falar sobre o comportamento das pessoas, o jurídico na questão de orientar a gente das práticas que nós temos que escrever nas nossas políticas, que às vezes eu não posso escrever uma coisa sem ter o apoio dele, né, ou sem ter a anuência dele, e ele também vai falar para a gente coisas que nós temos que fazer, que às vezes não é um olhar de segurança da informação, mas é um olhar legal, com base na CLT, às vezes com base na LGPD, né, com base no Código Civil, né? Esse é o papel do jurídico. E o papel do compliance é ajudar a gente com essa questão de regulação, né? Então, esses são alguns exemplos de como que essas áreas contribuem. E eles devem fazer parte do comitê, né? A gente recomenda, na montagem ali da política de segurança da informação, tem um comitê que trata de privacidade, de segurança, e que seja multidisciplinar com essa turma toda, né? Porque eles vão ser componentes importantes aí para trabalhar, né? Uma outra pergunta aqui, deixa eu ver aqui, o Valner. Tudo bem, Valner? Respondi a sua pergunta? A Cindy está perguntando aqui sobre o programa de governança. Qual é o nome do programa que foi mencionado? O nome, a gente fala que é Cyber Governance. Foi esse programa que você está comentando? Eu não entendi muito bem a sua pergunta do programa. Beleza, Valner. A Isabel precisou sair. Beleza, Isabel, obrigado, viu? Alguma outra pergunta, pessoal? Tópico? Faltam aí 5 minutinhos para as 11 horas, né? Já vai bater no horário da fome, né? Que vai chegando esse horário aqui, o horário da fome. A gente não marca 11 horas porque chega meio-dia, todo mundo dá fome, né, Luan? Marca às 10, né? A turma ainda está abastecida, né? Fugimos aqui do horário da fome, né? É. Gente, continuamos à disposição, tá? Se vocês quiserem ter uma outra conversa, algum momento, quiserem compartilhar mais alguma coisa também, nos consultarem para algo, perguntarem algo, a gente está à disposição. O e-mail que eu apresentei ali no começo, eu vou deixar aqui novamente com vocês. Se precisarem de algo mais, a gente está à disposição, né? Então, aqui marcado, vou deixar meu e-mail aqui com vocês. Se precisar de mais alguma coisa, a gente está à disposição. Os executivos estão aqui também, né? O Edu, o Marcelo, o próprio Luan, a gente está à disposição. Qualquer dúvida, eles também conseguem atender, né? E eu quero agradecer de novo o tempo de vocês. Espero que tenha agregado informações aí para vocês, né? Que tenha sido valioso aí vocês entenderem um pouquinho algumas dinâmicas, né? A gente fica à disposição para conversar um pouco mais sobre isso. A gente vai ter alguns eventos também no próximo ano, falando um pouco mais de segurança, mas para esse ano são aqueles 2 eventos. Eu deixo aqui o convite novamente para vocês participarem do próximo evento no dia 22, que a gente vai falar sobre correção de vulnerabilidade, que também é uma dor de cabeça grande, né, para quem lida com a parte de segurança, principalmente de infraestrutura. Vai ser um assunto mais técnico, né, técnico no sentido de como é que a gente equaliza isso, mas vai ser muito interessante e recomendo que vocês participem, que vocês vão gostar muito da abordagem que a gente tem para lidar com a correção dessas vulnerabilidades, que também é uma coisa que não para de crescer, né? Todo mês a gente mata uma vulnerabilidade e aparecem 2 no nosso ambiente, né? É bastante recorrente esse tipo de tratativa. Luan, mais alguma coisa? Edu, alguma coisa? Bruno? Parabéns aí pela apresentação, Pelosi. Assunto extremamente sensível para todas as empresas, né? A preocupação do Valner falou assim, tudo acaba caindo em cima da TI, né? Exatamente. Mas é que a TI é um dos grandes responsáveis aí pela maioria das proteções às vulnerabilidades de acesso aos ambientes, né? Então, mas eu entendo que é uma responsabilidade de toda a empresa. Agora, cabe à TI mostrar isso para as lideranças, né?
e fazer da parte de realmente como ela está aderente a essas obrigações, porque a gente está falando simplesmente de uma operação de negócio que não pode parar. E muitas vezes as vulnerabilidades são as portas de entrada aí para poder parar a TI. Então, extremamente importante esse posicionamento, principalmente junto às lideranças, né? Porque, como se diz, na hora que para uma infraestrutura, infelizmente, né, cai a responsabilidade em cima da TI. Mas por que parou, né? Parou por quê? E como que faz para manter a operação da empresa, que depende totalmente, 100% da TI, né? Então, acho que é um ponto extremamente sensível, né? E que cabe aí os responsáveis a endereçar isso de forma correta internamente, né? Então, eu só queria reforçar essa consideração e falar que estamos aí à disposição para a gente estar evoluindo nessas tratativas, né? E agradecer a todos que estão participando desse webinar, né? Que terá mais 2 rodadas, né, Pelosi? Essa é Mais a duas. primeira jornada da trilha, né? Isso, exato, exato. Para esse ano a gente programou 3, né? Agora nesse último trimestre, outubro, novembro, para fazer esses. Fizemos hoje, dia 22, dia 5, né? Teremos mais 2. Gente, obrigado, viu? Obrigado pelo tempo de vocês, que tenhamos todo aí um ótimo almoço para todo mundo e uma ótima tarde. Obrigado, viu? Obrigado pela ajuda, Luan, obrigado, Bruno, Edu, obrigado por todo o apoio e obrigado vocês por ter acompanhado a gente até agora, viu? Um abração, até a próxima. Um abraço, pessoal. E, pessoal, um abraço.